Boa tarde, hoje, terça-feira, 8 de outubro de 2013, o RN Acontece está começando na tela da Band. Casa lotérica já virou freguês de bandidos no bairro das Rocas e dono diz que vai sair do ramo. Homem invade prédio do Tribunal de Justiça e é preso por seguranças. Greve dos bancos completa 20 dias sem perspectiva de solução. Estudo divulgado por agência da ONU mostrou que a tarifa de celular do Brasil é a mais cara do mundo. A jornalista Dora Guedes, diretora do Solar Bela Vista, é entrevistada desta terça-feira. Agora, no RN Acontece. Casa lotérica já virou freguês de bandidos no bairro das Rocas, em Natal, e o dono diz que vai sair do ramo. Sérgio Henrique Santos tem mais detalhes. Os dois suspeitos, que aparentam ter entre 16 e 17 anos, chegam à casa lotérica por volta do meio-dia. Eles usam bonés para esconder o rosto. A dupla rende os clientes do estabelecimento. Sob a mira de um revólver, eles são obrigados a deitar no chão. A casa lotérica já foi assaltada várias vezes. O proprietário informou que pretende fechar as portas. No caso da imagem aí, a gente viu o bandido fechando as portas, né? Homem invadiu o prédio do Tribunal de Justiça e foi preso por seguranças. Marcelo de Assis Portela foi preso no início da noite de ontem, tentando invadir a sede do Tribunal de Justiça na Cidade Alta. Ele, que cumpre pena por roubo em regime semiaberto, disse que após ter ingerido bebida alcoólica, sentiu-se perseguido e tentou entrar no prédio do Tribunal de Justiça para se proteger. Marcelo foi preso por policiais militares que faziam segurança do TJ depois de quebrar vidraça de uma das portas de entrada. Segundo a polícia, Marcelo apresentava sinais de que estava drogado. Marcelo Portela foi conduzido à delegacia. Após ser ouvido pelo delegado de plantão, Marcelo foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público. Marcelo negou até o fim do depoimento que tivesse quebrado a vidraça do tribunal. Estava doidão mesmo o Marcelo. A prefeita de Mossoró, Cláudia Regina, que já está afastada do cargo, foi cassada ontem pela quarta vez. A sentença do juiz da 33ª Zona Eleitoral, Ervaldo Sampaio Júnior. Desta vez, Cláudia Regina foi cassada por abuso de poder econômico, político e compra de votos. Com a sentença, a prefeita afastada e o vice-prefeito Wellington Filho, do PMDB, estão com os direitos políticos suspensos por 8 anos. Hoje, o Tribunal Regional Eleitoral deve decidir sobre o recurso da prefeita afastada referente à cassação anterior. A situação da prefeita Cláudia Regina está complicada. O senador José Agripino Maia, presidente nacional do Democratas, não está nem aí para seus liderados. Na última sexta-feira, 3 deputados estaduais, Getúlio Rego, José Adécio e Leonardo Nogueira, cobraram do senador uma definição sobre o apoio ao projeto de reeleição da governadora Rosalba Ciarline. Do alto de sua liderança, em quarto minguante, José Agripino Maia disse assim, abre aspas, definição de alianças majoritárias só será discutida no ano da eleição majoritária, fecha aspas. Ou seja, José Agripino empurrou com a barriga e deixou sem resposta seus fiéis liderados. Diante do caos estabelecido na gestão de Rosalba Ciarline, única governadora do Democratas, o senador José Agripino age como a avestruz, que coloca a cabeça na terra para fugir da realidade. Agripino também deu uma de avestruz no desastre chamado Bicarla de Souza, na prefeitura de Natal, de tenebrosa memória. José Agripino não está preocupado com a reeleição de Rosalba. Isso é problema do marido dela e governador de fato, Carlos Augusto Rosado. José Agripino está preocupado com a reeleição do filho, deputado federal Felipe Maia. Primeiro, Agripino precisa resolver o futuro do filho e criar uma estratégia política para sonhar com a própria reeleição ao Senado em 2018, se ele assim pretender. E José Agripino só vislumbra um meio, seguir a reboque do prestígio político alcançado por Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados. Henrique Alves é a árvore onde todo político pragmático pretende se encostar ou se abrigar.
José Agripino quer estar debaixo da árvore frondosa do atual presidente da Câmara dos Deputados, usufruindo da sombra, dos frutos em forma de cargos, verbas e emendas da relação com o poder central. José Agripino Maia não vai largar o pé de Henrique para apostar 1 centavo na candidatura de Rosalba ou de quem quer que seja antes de resolver a vida dele e do filho. Por conta disso, os deputados do Democratas ficaram sem resposta e vão ter que aguardar os acertos do senador. Ontem, em entrevista coletiva, a governadora Rosalba Ciarline mostrou-se satisfeita com as palavras de Agripino, abre aspas, o presidente do Democratas disse que só vai decidir em 2014, fecha aspas. Ora, Rosalba fala como se houvesse qualquer chance de Agripino apoiá-la ou dar-lhe a legenda para concorrer à reeleição. Pobre Rosalba. José Agripino Maia quer distância da impopularidade. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta terça-feira, 8 de outubro de 2013. A Tribuna do Norte diz aqui na manchete principal: greve engaveta inquéritos de 183 novos homicídios. A greve da Polícia Civil completa hoje 62 dias e uma das consequências diretas é o engavetamento de inquéritos. No total, 183 novos homicídios registrados não tiveram sequência ou investigação. O Novo Jornal diz aqui na manchete principal: após 48 anos, Hotel Reis Magos será demolido. O proprietário apresenta plano para demolir imóvel ainda este ano e transformá-lo em prédio comercial que poderá se tornar um hospital ou uma instituição de ensino. E nesta terça-feira, 8 de outubro, o portal de notícias No Minuto destaca: abertas inscrições do Enem para presos e internos em unidades socioeducativas. Prova para esses candidatos será nos dias 3 e 4 de dezembro, diferente dos demais candidatos que farão prova do Enem nos dias 26 e 27 de outubro. Também é destaque no Minuto: vacinação contra a raiva segue até a próxima segunda, dia 14. Meta é vacinar 80% de cães e gatos existentes no Rio Grande do Norte. Também é destaque no Minuto: Comitê de Política Monetária inicia reunião para discutir taxa básica de juros. O comitê discute se mantém o processo de ajuste da política monetária iniciado em abril, quando a taxa básica de juros estava em 7,25% ao ano. Acesse o portal No Minuto, www.nominuto.com. Veja a seguir: estudo divulgado por agência da ONU mostrou que tarifa de celular no Brasil é a mais cara do mundo. Eu volto em instantes com RN Acontece. A greve dos bancos completa hoje 20 dias. Não houve avanço nas negociações e a população reclama que não consegue resolver os problemas bancários. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. 20 dias em greve. Nunca os bancários passaram tanto tempo paralisados. A lotérica só recebe até R$700 e na Pague Fácil até 1.000. Venham para o banco não recebe porque diz que não está recebendo fatura, que não está pagando, que só está pagando, fazendo pagamento, recebendo não. E aí a gente aqui fica com o problema na mão, né? Sem poder resolver nada. Nem todo mundo consegue resolver os serviços bancários pela internet ou nos caixas eletrônicos. Resultado, clientes insatisfeitos. Fica os bancos tudo, não tem dinheiro, tira o dinheiro dos caixas. A pessoa vai tirar o dinheiro dos aposentados ou quem é pensionista, não está lá, vai andar. Aqui, ó. Tá vendo? Não tem dinheiro. Não tem o atendimento e outra coisa, as pessoas não têm a habilidade de mexer com as máquinas. Um negócio desse, né? Toda hora greve. Eu não estou gostando nada desse negócio de greve, não. O sindicato que representa a categoria rejeitou a proposta de reajuste salarial de 7,1% oferecida pela Federação Nacional dos Bancos. O Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte pede um reajuste de 22%.
20 dias de greve, uma greve forte em todo o país, e nós estamos classificando sem avanços. Até porque 1% de reajuste acima da inflação, isso para nós não é avanço. Haja vista a questão da nossa pauta já entregue desde julho, e nem a FENABAN, nem o governo federal atendeu outras reivindicações importantes que tem na nossa pauta. O que está em jogo não é só o salário dos bancários. Além do reajuste salarial, os bancários pedem a participação nos lucros e resultados dos bancos. Outra reivindicação da categoria é o fim das metas abusivas e do assédio moral, que, segundo o sindicato, adoece os bancários. É a categoria que mais adoece por questões de saúde mental, porque não aguentam mais o assédio dos gerentes, o assédio dos superintendentes dos bancos públicos para venderem produto aos clientes. O sindicato denuncia o ano inteiro essa prática criminosa que é o assédio moral e também as metas abusivas. Os banqueiros têm que dar o aumento, hein? Eles lucram muito todos os anos, são bilhões e bilhões de lucros. É preciso dar o aumento para a categoria sair da greve. Olha, a presidente do Sindicato dos Bancários, Marta Turra, me dizia hoje que a Caixa Econômica Federal tem pressionado muito a FENABAN, Federação Nacional dos Bancos, para chegar a uma solução. Marta Turra acredita que pode ocorrer algum acordo amanhã. Ela tem evitado dar declarações nesse sentido para não criar falsa expectativa na população. Vamos aguardar. Um estudo divulgado por uma agência da ONU mostrou que a tarifa de celular no Brasil é a mais cara do mundo. E para driblar isso, o consumidor busca estratégias para fugir das contas altas. A reportagem é de Juliana Rodrigues. 1, 2, 3 chips, cada um de uma operadora diferente. E para que tudo isso? Economia, porque senão você gasta muito. Economia que Dona Eunice aprendeu a fazer depois de ficar cansada de pagar caro pelas ligações de celular, principalmente quando ligava para outras operadoras. Hoje ela tem a liberdade de escolher qual aparelho vai usar e quanto vai gastar. Meu filho, meu marido, minha filha, cada um tinha um aparelho, um chip diferente. Então eu adequei o meu para poder falar com todo mundo. Ter várias linhas de celular foi a maneira que o brasileiro encontrou para driblar o preço da tarifa telefônica, que pesa muito no bolso do consumidor. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, uma agência das Nações Unidas, o Brasil tem a tarifa de telefone móvel mais cara do mundo. Um minuto de uma ligação de celular entre operadoras diferentes custa, em média, aqui, 74 centavos de dólar. Só para comparar, nos Estados Unidos, o valor é 5 vezes mais baixo. Os vizinhos argentinos pagam a metade. Na China, apenas 4 centavos de dólar. Para este economista, não resta muita saída para o consumidor, a não ser, quando possível, usar alternativas. Enquanto usuário, você pode procurar falar menos tempo, evidentemente, procurar usar para falar os momentos ou assuntos essenciais, usar mais as mensagens de texto, que são uma boa estratégia para reduzir custo e conseguir fazer comunicações imediatas. E tem a estratégia que muita gente está usando, que eu acho bastante louvável e, na minha opinião, devia ser incentivada, que é as pessoas terem chips de diferentes operadoras para fazerem as ligações aproveitando as promoções de ligações a custo zero ou ligações de baixo custo. Os donos dessa gráfica de Curitiba pensaram na economia de dinheiro da empresa e também dos clientes. Contrataram 6 linhas, 2 fixas e uma de celular para cada operadora. É uma facilidade, né, que a gente busca trazer para o cliente, para ele poder entrar em contato, ter mais facilidade, mais descontos, economia, né? Olha, a tarifa de celular é cara e o usuário do Brasil está sujeito a um serviço de péssima qualidade. As operadoras de celulares são campeões de queixas nos PROCONs. É só ver os números. Elas agem de maneira desrespeitosa, na base do se colar, colou, realizando cobranças indevidas e descumprindo contratos. Aquela propaganda que a gente vê na TV bonitinha, cheia de gente feliz, dançando, cantando, não tem nada a ver com a realidade. E eu já ouvi alguém dizer: é claro que eu vivo puto porque não consigo dar um oi num celular da TIM.
Olha, no próximo bloco eu vou entrevistar a jornalista Dodora Guedes, diretora do Solar Bela Vista. Dodora foi repórter durante a Constituinte há 25 anos e está sendo homenageada pelo Congresso Nacional. Eu volto em instantes. A jornalista Dodora Guedes, diretora do Solar Bela Vista, teve a honra de participar e cobrir um dos momentos mais marcantes da vida institucional brasileira. A Constituinte que resultou na Constituição de 1988, que completou 25 anos no último sábado. Ela era repórter do Jornal do Brasil e hoje, amanhã, aliás, juntamente com outros jornalistas e autoridades, pessoas que marcaram a Constituinte, ela será homenageada pelo Congresso Nacional. Boa tarde, Dodora Guedes. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a quem está nos ouvindo em casa. Parabéns, em primeiro lugar, pela homenagem que vai ser prestada pelo Congresso Nacional. E para você, qual é a imagem mais marcante daquele período? Nossa, Diógenes, eu acho que são tantas, viu? Primeiro eu quero agradecer assim, ao Congresso, a Henrique em particular, que ele é o presidente da Câmara, e obviamente é o deputado Henrique, obviamente ele está me prestando essa homenagem. E assim, cobrir a Constituinte, eu digo que foi o momento mais marcante da minha vida profissional. Durante um ano, eu chegava no Congresso 7, 8 da manhã, saía às vezes 4, 5, 6 da manhã, voltava em sistema de 24 horas, né? Grávida, porque eu estava grávida do meu último filho, que eu brinquei com ele a semana passada, eu digo, olha aqui, você tem um pouquinho dessa medalha, já que você fez o sacrifício de estar ali todo dia na minha barriga, participando daquela história. Talvez seja por conta disso que Lucas acabou abraçando o jornalismo também. É verdade. Né? Nós lá em casa tem a veiazinha, tá ali, não é só Lucas, tem Tariana que é jornalista, também, né? Tiago, que é publicitário. E esse período é um período muito rico, eu acho que é um período muito rico para mim profissionalmente e para mim como cidadã. Profissionalmente porque eu não tenho não vou dissimular, eu acho que eu participei da maior escola de jornalismo brasileiro, que foi o Jornal do Brasil nos últimos tempos. O chefe da sucursal era Ricardo Noblar, e eu saí daqui de Natal, onde eu era correspondente, a convite dele para assumir. Ricardo Noblar, jornalista, para aquele que acompanha hoje, os blogs, né? Ele é um dos blogueiros mais importantes do país. Brasil. E na época ele era o diretor da sucursal, eu era correspondente aqui em Natal, ele me convidou para ir. Isso em 85, eu cheguei lá em pleno início do governo da Nova República. E o processo da Constituinte eu acompanhei inteiro. Quer dizer, você lembra bem disso? Porque é uma época que você chegava na minha casa, tipo, domingo, 7 horas da manhã, com o jornal debaixo do braço e o pão para comer um almoço que ia sair aí pelas 13 horas, né? É verdade. A gente ainda se dava ao luxo de ter isso, de conversar com os amigos e de trocar. E assim, eu acho que ouvir o discurso do Dr. Ulisses no dia da promulgação, coroando, se você olhar para trás, a Constituição tem muita coisa a ser corrigida, muito. Eu acho que ela tem um presidencialismo imperialista e, contraditoriamente, ela tem várias coisas do parlamentarismo. Verdade. Né? Então, você tem coisas a serem corrigidas muito urgente, a reforma política, a reforma tributária. Não é possível que estados e municípios fiquem com a maior parte das obrigações e o governo federal fica com a maior parte do dinheiro, né? É muito fácil você fazer, dizer que está fazendo favores a estado e município, quando na verdade você está arrecadando e está ficando. Então, mas foi uma carta que avançou muito nos direitos sociais. Claro, nos direitos sociais. Isso eu tive a oportunidade de dizer recentemente. Eu acho que do ponto de vista de consolidação da democracia, do ponto de vista de direitos sociais, a nossa carta é não só isso, os direitos humanos, o respeito aos direitos humanos, as instituições, né? Irrepreensível. Eu acho que os direitos que são garantidos ali, os direitos da pessoa humana, elas são hoje exemplo no mundo inteiro. Né? E foi um tempo de convivência dos jornalistas com as grandes figuras da política brasileira nas últimas décadas. Eu tenho um privilégio, viu? Eu cheguei em Brasília e fui designada pelo Jornal do Brasil para fazer o acompanhamento diário das atividades do PMDB,
já então presidido por Dr. Ulisses. E engatei nesse caminho até a Constituinte, assim, além de Dr. Ulisses, eu acompanhava Mário Covas, eu acompanhava José Richa, foram pessoas com quem, Scalco, foram pessoas que eu convivi muito a miúde, pessoas inclusive que frequentaram a minha pessoas que casa, se tornaram, né, que se tornaram amigas, até amigas, bem amigas, e que eu participei da vida. E é bom lembrar esse período, porque muita gente esquece, mas era um cenário que você tinha um Lula, você tinha o Roberto Freire atuando como ainda está hoje, mas assim, naquele período. Você tinha, aqui do Rio Grande do Norte, Foi Henrique, um período em que surgiram as grandes lideranças políticas de hoje, porque você vinha de um período, de ditadura, você vinha de um período em que poucas eram as lideranças que conseguiam botar a cabeça para fora e se impor, feito o Dr. Ulisses, que se impôs ainda durante a ditadura. Ali na Constituinte é que começaram a aparecer as novas lideranças, feito Lula, que tinha sido um líder sindical como muita gente foi durante a ditadura. Mas como expressão política, como líder político, ele surgiu a partir da Constituinte. Fernando Henrique também estava. Fernando Henrique, que estava ali também como senador. Né? E tantos outros, né? Delfim Neto, se não me engano, era parlamentar. Delfim Neto era. Você tinha nomes, você ainda tinha Afonso Arinos. Você tinha Maria da Conceição. Afonso Arinos foi um dos momentos da Constituinte mais lindos, porque ele era um dos constituintes mais velhinhos e foi ele que subiu lá para fazer a defesa do voto aos 16 anos. Foi Afonso Arinos, foi um momento muito bonito da Constituinte, né? Você ter alguém já velhinho, como ele era, com a respeitabilidade que ele tinha, e ele subir na tribuna para dizer, olha, o jovem de 16 anos pode votar. Então amanhã, na solenidade que vai acontecer, nessa sessão solene do Congresso, amanhã de manhã, você vai passar um filme na sua cabeça, né? Não tenho dúvida. Com certeza. E um filme muito bom, porque foi um período muito bom da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Eu acho que eu aprendi muito. Eu acho que o que eu sou hoje profissionalmente, o que eu construí, né, se deve em especial a esse aprendizado que eu tive ali. E toda essa experiência de doutora com a comunicação, ela hoje está trazendo para um trabalho importante que ela tem realizado no Solar Bela Vista, movimentando o Solar Bela Vista. Doutora, também é uma oportunidade de você trazer sua experiência nisso, né? É uma oportunidade, eu digo que eu estou tendo a chance de recomeçar a essas alturas da vida, de recomeçar com um desafio enorme, né? O Solar Bela Vista é o braço cultural do sistema Fierne, é uma casa mantida pelo SESI e que está fazendo cultura na cidade. O desafio que eu recebi foi torná-la referência na produção e na difusão da cultura aqui no estado. É nesse sentido que a gente tem trabalhado. A gente trabalha hoje com todas as linguagens culturais. Programação bem eclética, né? Pois é, tem teatro, tem cinema, tem circo, tem dança. Hoje mesmo a gente está tendo lá uma oficina de mamulengo para ensinar professores a como usarem o mamulengo, ou João Redondo, como prefere meu colega Oder Madruga, né? Como usar isso na educação. Né? Como usar isso para alfabetizar, como usar isso como instrumento de aprendizagem. Então, assim, o Solar hoje é uma casa muito viva e eu estou adorando, apesar de amar esse passado de repórter de política, eu quero confessar que eu estou bem mordida pela cultura, é outra fase. Parabéns pela Constituinte, pelo trabalho que você realizou na Constituinte, parabéns pela homenagem e parabéns também pelo Solar Bela Vista. Obrigada, Dione, obrigada pela oportunidade, uma boa tarde a todos vocês. E boa viagem você que está indo para Brasília para receber sua homenagem. Obrigada. Olha, o RN Acontece vai ficando por aqui, assista a reprise logo mais no portal No Minuto. Gostaria de mandar um abraço hoje para o jornalista Tácito Costa, da Fierne, um abraço também para o juiz Raimundo Carlyle e um abraço também para o advogado e servidor público Silvio Roberto. Gente que acompanha nosso noticiário todos os dias. A todos, obrigado pela audiência. Fique com a programação da Band. Eu espero você amanhã aqui no RN Acontece.